Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Este mês, o mês passado, nós tivemos como um tema que partilhar aquilo que Deus nos tem falado. E sempre fui ouvindo que todos os cultos, pela graça de Deus, correram bem e a igreja pôde partilhar então o que Deus tem-nos falado. O mês de setembro, nós vamos falar de fidelidade a Deus. Fidelidade é o quê? É exatamente a resposta que nós damos àquilo que Deus nos tem falado, o que Deus tem feito por nós. E eu quero-vos perguntar o seguinte, e cada um pensa para si, não precisam de responder em voz alta. Considera-se fiel a Deus? Considera-se fiel a Deus? Acha que a fidelidade é importante? Ou melhor, na sua perspectiva de fé, a fidelidade é fundamental para a sua vida? Ou, na sua perspectiva de fé, crê que deve ser fiel, pelo menos na maior parte da sua vida, mas que há situações em que não dá para ser fiel? Por outras palavras, a nossa fidelidade, a sua e a minha, é inegociável, é o valor absoluto que rege a nossa vida espiritual, ou um valor absoluto, ou poderemos, em certas ocasiões, carregar na pausa da nossa fidelidade. Deixar por momentos de ser fiéis ao Senhor. Vamos tentar pôr isto de outra forma. Aqueles que são casados, ou aqueles que namoram, ou aqueles que sonham em relação ao seu marido e à sua esposa, fidelidade é um valor absoluto, inegociável, ou dá para carregar no pause da fidelidade e deixar que o marido, a esposa, o namorado ou a namorada raramente possam ser infiéis? Raramente, tipo 1% do tempo da nossa vida, por exemplo, do ano, 1% seria 3 dias. Nós compreendemos que numa relação, numa aliança, fidelidade tem que ser um valor absoluto e não pode ter pausas. E Deus sempre exigiu isso e sempre exige isso àqueles que querem caminhar com Ele. Deus não abdica da nossa fidelidade e deseja que ela seja inegociável. É radical? É. Mas é coerente. É coerente. Então, vamos ver uma igreja em que era fiel e que o Senhor incentivou-os à fidelidade. Curiosamente, uma igreja em que Jesus não aponta erro algum. A igreja de Esmirna. Deus não aponta erro algum àquela igreja. Deus não lhe faz qualquer crítica. O Senhor Jesus, na carta que escreveu àquela igreja, não lhe aponta um defeito. Era uma igreja fiel. Vamos ler. 2:8.
Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis aflições de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, como vimos, Deus, Jesus, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e passou a viver, o Senhor Jesus escreve a esta igreja, entrega a mensagem ao pastor da igreja para o fazer chegar à igreja, e não tece nenhuma crítica, pelo contrário, elogia a fé desta gente e recomenda-lhes que perseverem na fé, na fidelidade. Para nós compreendermos um pouco melhor, Esmirna era uma grande cidade, era uma cidade rica. Esmirna rivalizava com Éfeso. Dizem que seria da Ásia Menor a cidade mais bela. O Monte Pagos tinha inúmeros templos de arquitetura belíssima e casas de gente rica, com arquitetura cuidada. Então havia uma visão de Esmirna lindíssima. Lá cultuavam inúmeros deuses, Apolo, Afrodite, Esculápio, entre outros. Era uma cidade riquíssima e tinha o principal porto da Ásia. Isso levava que a Esmirna fossem pessoas de todo o mundo, de todo o império. Era uma cidade cosmopolita. A cidade onde se faziam os Jogos Olímpicos, em que os homens corriam para alcançar não uma medalha de ouro, mas uma coroa de louro, uma coroa de glória feita em louro. Esta cidade ainda existe. É Esmir. Fica na Turquia. Hoje conta com cerca de 250 mil habitantes. Mas, apesar da cidade ser riquíssima, ostentar beleza, poder, a igreja era a igreja de gente pobre. Era a igreja de escravos. Igreja de pessoas que não tinham recursos financeiros, que não tinham expressão política, que não tinham poder. Os crentes de Esmirna eram gente humilde. Muitos deles seriam escravos. Mas, curiosamente, no texto que nós lemos, conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Porque, aos olhos de Deus, aquela igreja, então, era rica. Era rica porque estava empenhada em angariar tesouros no céu. Rica porque servia ao Senhor com fidelidade. Rica porque o grande tesouro da vida daquelas pessoas era o Senhor Deus. Como disse alguém, rica porque fazia do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, seu Pai, e porque fazia dos céus a sua morada. E o Senhor diz a esta igreja fiel: conheço a tua tribulação, versículo 9. No mesmo versículo, também diz àquela igreja que conhece
não é? Neste versículo, conhece o seu sofrimento, a sua tribulação. Era uma igreja rica, mas era uma igreja que passava por momentos difíceis, conturbados, que passavam dificuldades agonizantes. E pelo contexto nós sabemos que eles eram perseguidos por judeus e eram perseguidos também pelo próprio império. O imperador Domiciano tinha assumido o poder em 81. Ele reinou até 96. E ele veio acentuar a perseguição aos cristãos, à igreja. Se até 65, até o ano de 65, a perseguição da igreja era sobretudo feita pelos judeus, em 65 há então um fogo em Roma, quando Nero incendiou a cidade, e ele acusou os cristãos, e a partir dessa altura, os cristãos eram pessoas não bem vistas na sociedade. E Domiciano, quando assume o poder, ele alarga a perseguição aos cristãos, à igreja. E numa tentativa de acabar com o cristianismo, ele faz um raid pelas igrejas para prender os seus líderes. É neste raid que João é preso e levado para a ilha de Patmos, onde ele recebe então a visão do Apocalipse, onde o Senhor se revela a ele e as cartas às 7 igrejas que fazem parte. Então, os cristãos, naquele tempo, eram acusados de serem ateus pelos romanos, porque cultuavam só um Deus e não aceitavam os deuses da cidade e do império. Então eram considerados ateus. Havia em Esmirna um dos principais templos ao imperador. Eles conseguiram ganhar, salvo erro, de Pérgamo, a construção do templo ao imperador, porque Esmirna era uma cidade com uma aliança antiga a Roma. Antes, 196 anos antes de Cristo, foi construído em Esmirna um templo, imaginem, à deusa Roma. Então, Esmirna era uma cidade aliada, tinha história, tinha tradição. E o culto ao imperador, que fazia de um homem Deus, era muito forte. E os cristãos não se curvavam diante do imperador, não lhe chamavam Senhor. Então essa ofensa era vista pelos romanos como digna de morte. E os cristãos estavam a ser mortos. Uns eram esfolados vivos, outros eram queimados vivos. Chegavam à boa maneira romana a empaulá-los e colocá-los nas estradas e ateavam-lhes fogo para servirem de candeeiros na cidade. Coisas medonhas. E estes cristãos, além de serem perseguidos desta forma, pelos romanos, eles também eram perseguidos pelos judeus. Aqui fala na sinagoga de Satanás. Os cristãos eram considerados hereges pelos judeus. Segundo eles, os cristãos denegriam a história de Israel, faziam interpretações das profecias tendo como alvo Cristo, e isso era insuportável, era ácido nos seus ouvidos. Os judeus queriam um Messias político, alguém que lhe desse a supremacia sobre Roma, queriam poder, glória, respeito. E o Messias que os cristãos pregavam tinha morrido numa cruz romana, a pior das mortes daquele tempo. Por isso, Jesus disse àquela igreja que eles não eram verdadeiros judeus, eles eram uma sinagoga de Satanás. O líder daquela gente era Satanás, que criava conflitos aos cristãos e os levava à morte. Então, ser cristão em Esmirna não era pera doce, como se costuma dizer. Ser cristão em Esmirna era ter uma condenação de tortura ou de morte em nosso nome.
E curiosamente, veja o versículo 10. Nós, à partida, quando lemos isto, nós pensamos, vamos orar para que toda esta tribulação termine, certo? Vamos orar para que acabe o sofrimento, acabe a perseguição e possamos viver a nossa fé descansadamente. Creio que era assim que eles oravam. Mas não foi isto que Deus lhes disse. Vejam lá o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até à morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus não lhes deu garantia que tudo aquilo iria passar, pelo contrário, disse-lhes o seguinte, que alguns seriam presos, alguns iam ser colocados à prova e que passariam por uma grande tribulação de 10 dias, e aquilo do número 10 é um número simbólico. O que Jesus lhes está a dizer é que eles tinham que aguentar firmes o sofrimento que iriam passar. É certo que hoje há muita gente que faz da fé uma propaganda de mentiras. Hoje, ligamos o rádio e ouvimos na internet. Há dias estava a ouvir uma pregação que tive que desligar a meio porque aquilo já me queimava os ouvidos. E a mensagem é: Deus vai abençoar a tua vida, que nós temos poder para decretar a cura do Senhor, nós temos poder para decretar a cura, e Deus obedece. Prometem riquezas, prestígio, vida fácil, quase o céu na terra. E nós somos aqueles que com fé conseguimos vencer todas as dificuldades. Com certeza que não leem a carta a Esmirna. É certo que Deus abençoa, é certo que Deus faz a diferença na nossa vida, é certo que Deus cura. Deus cura. É certo que Deus faz milagres. Eu estar aqui diante de vós é um milagre. Deus já fez inúmeros milagres na minha vida e eu creio neste Deus que faz milagres e que melhora a nossa vida, com certeza. Mas nós temos que saber viver o bom e o mau, os momentos de prazer e as dificuldades, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. É verdade que Deus nos abençoa e que Jesus diz: olha, quero vir para que tenham vida abundante, mas também disse: no mundo tereis aflições. Por isso vivemos neste mundo e procuramos viver da melhor forma, sempre, em qualquer situação. Deus é connosco e não nos desampara, e a sua graça nos basta. Ora, é verdade que Deus é abençoador, mas também é verdade, muitas vezes na vida cristã nós passamos por momentos bastante difíceis que não queríamos passar. E a igreja de Esmirna é um exemplo disto. Nós olhamos para esta passagem e dizemos assim: bem, isto continua a acontecer. Se nós ouvimos histórias de cristãos que se reúnem secretamente. Aqui há uns tempos passou pela nossa igreja um missionário que vivia e cultuou connosco, que vivia num ambiente desses muito complicado. E nós temos orado por um pastor na Turquia que está preso, certo? Qual é a grande culpa que ele tem? É ser cristão, é estar a servir ao Senhor Deus. Sabemos todos que no Médio Oriente e certos países há cristãos que pagam a sua fé com a sua vida. Mas o Senhor diz-nos então: ser fiel até à morte. E há um erro normalmente na interpretação deste texto. Porque o que é que nós estamos habituados a ouvir sobre esta passagem? Diz-nos o seguinte, é o seguinte: ser fiel até morreres, e quando morreres herdarás a coroa. Mas não é isto que diz o texto. O que diz o texto
é ser fiel, nem que para isso tenhas que morrer. É o que o texto quer dizer. Ou seja, nem a ameaça de morte é motivo para tu me seres infiel. Nem o risco de vida é suficiente para tu traíres o Senhor. E a Bíblia, para todos, traduz isto bem. Diz assim: mantém-te fiel, mesmo que seja preciso morrer, que eu te darei a coroa da vida. Então, para aqueles que pensam que há certas ocasiões em que nós não temos que ser fiéis, ou que podemos não ser, ou não somos capazes de ser fiel, o que a Bíblia nos declara é que nem a morte nos deve impedir de ser fiéis ao Senhor Deus. Aquela igreja, mais tarde, a igreja onde João pastoreou, mais tarde, teve um homem que ficou conhecido na história, Policarpo, bispo de Esmirna. Ele foi levado às autoridades por ser um líder da igreja, e ameaçaram-no com feras, ameaçaram-no com o fogo, e queriam a todo o custo que ele negasse Jesus e que reconhecesse César como Senhor. E ele diz isto: durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar o meu Rei e Salvador? O Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga. Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro e do castigo eterno reservados para os ímpios. Porque está demorando tanto, faça o que quiser comigo. E ele foi para a fogueira. Mas é muito interessante que antes de ele ser julgado, o Senhor tinha-lhe dado um sonho em que o seu travesseiro, a sua almofada, estava a arder. E Deus preparou a sua morte. Ele sabia que iria morrer queimado. Mas na altura da provação, ele não negou. Tenho servido 86 anos o meu Senhor. É agora que eu vou negar? Não. Ele morreu queimado. Então, o padrão bíblico, o padrão da Bíblia, é que nós não temos razão nenhuma para negar o nosso Deus. Sabem porquê? Porque Deus também é fiel. Jesus não nos negou no Calvário. O Deus que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra, aquele que é o legislador deste mundo, aquele que definiu o que é certo e errado, aquele em que algures na eternidade decidiu criar-nos e sobre nós soprou o Espírito da vida, o fogo da vida, aquele que era, que foi e que será exatamente o mesmo, ele que é perfeito, aquele que não deixa cair uma palavra proferida por si, aquele que está além do tempo, que não teve princípio e não terá fim, este grandioso, onipotente, onipresente e onisciente Deus é fiel. E este maravilhoso Deus, este sublime Deus, é um Deus de amor, que na sua relação com os homens não economizou graça, chegando mesmo a dar como oferta ao seu próprio Filho. No Calvário, Jesus agonizou, sofreu ardentemente com o pecado da humanidade e foi castigado pelo próprio Pai, como se fosse pecado dele próprio. Jesus assumiu-se como culpado por nós. Ali na cruz, em amor transbordante, Ele nos deu vitória. Ele nos conquistou para si, pagou o preço da nossa vida e vida eterna. Jesus não deixou que o medo ou que a consciência da dureza do castigo o fizesse recuar da cruz. O seu amor, a sua fidelidade não nos desampararam. Ao morrer, gritou: está consumado. Ali, na vergonha da cruz,
pela morte, venceu o diabo e abriu-nos o caminho para o céu, para a eternidade, para onde nós viveremos por toda a eternidade. E Ele mesmo nos enxugará os olhos de toda a lágrima. Ali, na morada que Ele nos foi preparar, não haverá morte, não passaremos pelo luto, não há quem nos faça chorar, nem nada que nos faça doer, porque estaremos com Ele. Então, o vencedor, aquele que se mantém fiel ao Senhor, receberá não uma coroa de louro, mas a coroa da vida. Uma coroa de glória eterna. É por isto. Policarpo não negou o Senhor. É por isto que os crentes em Esmirna não negaram o Senhor. É por isto que Daniel preferiu ir para a cova dos leões. É por isto que eu e tu não podemos vacilar na nossa fidelidade. Só que há uma grande diferença. É que hoje a nossa fidelidade não é colocada ou negas o Senhor ou vais para a fogueira. Não é assim hoje. É mais difícil, se calhar, de identificar. Mas hoje somos levados a negar a nossa fé, angariando outras coisas desleais ao Senhor Deus. Hoje o mundo não nos diz que não podemos ir à igreja ou que não podemos ser cristãos. O que hoje o mundo nos diz é que, além de ser cristãos, temos que assumir outras fidelidades, outros compromissos que na prática negam que Deus ou que Jesus é o Senhor das nossas vidas. No mundo que valoriza o prazer, no mundo que valoriza o dinheiro, o lucro, no mundo em que os valores estão podres, vejam a televisão e basta... Não é preciso muito tempo para percebermos que os valores hoje não são em nada os valores que nós encontramos nas Escrituras. Então este mundo não nos diz que não podemos ir à igreja, mas diz-nos o seguinte, diz-nos que podemos ser crentes, cristãos, virmos à igreja, mas que também podemos ter relações extraconjugais. Diz-nos que podemos ser cristãos e vir cultuar, mas podemos e temos legitimidade a prol da nossa felicidade e do nosso bem-estar, trair o nosso marido e a nossa esposa. Este mundo diz-nos aos jovens que eles podem ter a sua fé, a fé que foram educados, mas que na faculdade podem ter sexo antes do casamento e não há mal nenhum, porque toda a gente tem. É isto que o mundo diz. O mundo diz-nos que nós podemos vir à igreja, servir ao Senhor, mas devemos nos curvar a Mamon, às riquezas. Podes ser fiel e não entregar o teu dízimo, a tua oferta. Podes ser fiel e não ter aquilo que o Senhor te tem dado, o sustento que o Senhor te tem dado, consagrado ao Senhor, porque tens muitas coisas para comprar. Neste mês, então, é as coisas da escola. Podes não ser fiel. E Deus vai compreender. Deus não compreende. Deus nunca se nega. Deus nunca nega a sua palavra. O que é certo e o que é errado é errado. Deus, hoje o mundo, pode nos dizer, tu podes ir à igreja e servir ao Senhor. Mas olha, chega ao domingo. Chega ao domingo. O teu tempo pode ser ocupado a fazer muitas coisas. És muito ocupado, tens muito trabalho. O mundo hoje diz-nos que nós podemos ir à igreja, mas podemos ver 3 séries e 3 novelas seguidas sem termos que ler a Bíblia.
O mundo hoje diz que nós podemos ser cristãos, mas conspurcar os nossos olhos e os nossos ouvidos com alguns sites da internet. Então, hoje não é a fogueira, não são as feras, é aquilo que nos dizem que nós podemos carregar juntamente com a nossa fé. Mas isso nega a fé que o Senhor nos pediu para nós termos nele, a fidelidade ao nosso Deus. Então, é ser radical, mas é ser coerente. 1% da infidelidade da minha esposa seria insuportável. E eu creio que Deus pensa o mesmo na nossa aliança com Ele. 1% de infidelidade é insuportável. Então, meus queridos, para sermos fiéis, hoje temos que colocar a nossa família debaixo da soberania de Deus, a nossa sexualidade, o nosso dinheiro, o nosso tempo, o nosso serviço, os nossos dons, aquilo que nós somos, mais o nosso coração. Ser fiel ao Senhor é colocar o nosso coração dependente da graça de Deus, do favor de Deus. Isto é ser fiel hoje. E quando nós temos o coração no Senhor, há uma série de coisas que deixam de fazer sentido. Por isso o meu desejo hoje, a minha oração é esta. É que nós possamos colocar o nosso coração em fidelidade ao Senhor. Quando cantávamos, alguns cânticos eu não consigo cantar, eu estava em oração. E eu estava a pedir, Senhor, eu vou pedir isto. Mas ajuda-me primeiro a mim a fazer isto. Eu quero ter o meu coração fiel ao Senhor, subjugado à graça do Senhor. Porque nada que este mundo me possa oferecer se compara à graça que eu recebi na cruz do Calvário. Por isso eu vou pedir que os irmãos curvem a vossa cabeça agora, vamos orar ao Senhor Deus. Não sei se há alguma coisa que tem que entregar ao Senhor Deus. Se calhar até já está cansado de entregar essa coisa ao Senhor e dizer, ó Senhor, eu tenho entregue, eu tenho pecado, eu tenho falhado, eu tenho constantemente deturpado o meu compromisso contigo, mas olha, Deus não desiste dos seus recomeços. Consagra ao Senhor o seu coração. Há alguma coisa na sua vida que não está debaixo da fidelidade do Senhor, em que teima ser o Senhor da sua vida ou desse aspecto do seu viver? É exatamente isto que Deus quer que entregue ao Senhor. Por isso nós vamos pedir, e se tiver coragem e desejo de servir ao Senhor, então faça esta oração comigo. Senhor Deus, nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Senhor. E nesta aliança que nós assumimos contigo, nos teres salvo, nos teres perdoado os pecados e oferecido a vida eterna, nós queremos que sejas Senhor de tudo o que somos, de tudo o que temos, de tudo o que sentimos, de tudo o que fazemos, Senhor. Colocamos o nosso coração nas Tuas mãos, para a honra e glória Tua. Ó Senhor, ajuda-nos a caminhar na fidelidade e até à morte sermos fiéis, para um dia Tu nos receberes de braços abertos e dizeres, o pouco me foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. E aí, Senhor, nos darás a coroa da vida, a coroa da glória que Tu conquistaste para nós. Ó Senhor, ajuda-nos a viver com os olhos focados em Ti, com os olhos focados na eternidade. Oramos em nome de Jesus, aquele que esteve morto, mas que viveu, o Senhor.